Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Cíntia, eu sou sócia fundadora aqui do Conexão junto com a Marília. Nós somos fisioterapeutas formadas há 15 anos pela PUC Minas e nós temos um estúdio aqui desde 2012. Hoje nós vamos falar com vocês sobre reabilitação tridimensional. Poucas pessoas conhecem sobre esse assunto. É verdade. Só que antes de falar exatamente o que é a reabilitação tridimensional, eu queria que vocês pensassem o que significa reabilitação para vocês. Porque para cada pessoa, reabilitação pode ter um significado diferente. Para a gente aqui no Conexão, reabilitar é tentar entender quais são os objetivos, os desejos de quem nos procura e a partir daí, junto com essa pessoa, a gente traçar, quais são os melhores caminhos para alcançar o objetivo dela. Vocês pararam para pensar que na fisioterapia, lá na graduação, a gente estuda tanto o corpo humano quanto a fisioterapia de forma muito fragmentada? No início, isso é bom, pode ser até importante você entender parte por parte. O problema é quando isso arrasta para depois que você é formado, porque você aprende a avaliar joelho, a tratar joelho, coluna e quadril e não enxerga a pessoa que está ali na sua frente. E isso faz com que os resultados não sejam completos ou não aconteçam, simplesmente. E aí, nesse contexto que a Cíntia falou, de resultados incompletos ou inexistentes, qual que é a tendência, o caminho mais comum? Não é geralmente o da gente questionar o nosso próprio tratamento, de analisar se ele foi um bom tratamento, um tratamento efetivo ou não. Na maioria das vezes, o caminho é rotular a pessoa como tendo uma doença crônica, algo que não tem mais tratamento e que ela deve conviver com aqueles sintomas para o resto da vida dela. Então, a gente passa a rotular as pessoas como fibromialgicas, como hérnia de disco e a partir daí justificar que movimentos comuns do nosso dia a dia, movimentos naturais, são os verdadeiros vilões e causadores daquele problema. Então a gente começa a criar nas pessoas um medo e uma insegurança de se movimentar de forma natural. E essas pessoas que vão passando pela nossa vida, elas vão seguindo por aí, se movimentando como robôs, ou pior ainda, ficando com um medo absurdo de realizar esses movimentos. E aí nós que somos profissionais, que nos formamos para reabilitar movimentos, nos tornamos pessoas que geramos no outro essa ideia de insegurança, essa frustração, essa incerteza de que um tratamento pode ajudar. E aí você se formou fisioterapeuta para isso? É isso que te dá brilho nos olhos todos os dias de levantar da cama e trabalhar? Pois é, e essa frustração que normalmente a gente passa por ela, faz com que depois que a gente forme, a gente busque novas técnicas, novas ferramentas de manipular, de tracionar, novos exercícios, pesquisas científicas as últimas. E, infelizmente, nem sempre esses cursos e essas alternativas, elas entregam os resultados. Por quê? Porque elas não ensinam o mais simples que está ali na sua frente, que é conhecer o ser que está ali na sua frente, a pessoa que está ali na sua frente, como um todo, de forma tridimensional. E aí, quando a gente pensa no movimento, então a gente precisa entender de uma vez por todas que o movimento é integrado, que não existe essa ideia de pensar em olhar o movimento só por partes. Se a gente imaginar o nosso corpo como se fosse uma rede de pesca, que tem todas as suas fibras interligadas, e você esticasse essa rede e jogasse uma pedrinha lá no meio. É claro para todo mundo, que essa rede, mesmo os pontos mais distantes dela, vão sofrer algum tipo de movimento. E o nosso corpo funciona dessa forma. É inegável que se você realiza um movimento, por mais distante que ele seja, ele vai influenciar no movimento como um todo. E como a Marília falou, nós somos seres interligados, então a gente não pode esquecer que nós pensamos e nós sentimos. Então, as nossas atitudes vão estar relacionadas também com isso. Por exemplo, se você está deprimido, você vai ter uma atitude, um comportamento igual uma pessoa que é confiante? Não,
Se você tem dor ao subir as escadas, mas não tem dor ao caminhar, quando eu te pedir essas duas tarefas, você vai agir da mesma forma? Não. Uma você vai fazer uma função de forma, né, com medo, e a outra você vai fazer de forma confiante. Então, nós não podemos esquecer que nós somos seres tridimensionais. E os comportamentos, os pensamentos, os sentimentos, as emoções, elas estão interligadas, elas vão afetar o todo. Então, quando lá no começo eu perguntei para vocês qual que era o significado de reabilitação para cada um de vocês, eu estava falando disso. Do quanto a gente precisa se desfazer de crenças limitantes, refazer nossos conceitos, o quanto a gente precisa estimular as pessoas a se tornarem sujeitos mais ativos no processo de reabilitação e deixarem de ser pacientes. Pensa aí nos últimos meses, quantas vezes você valorizou mais, você colocou um holofote na dor, na limitação, nas inseguranças do seu cliente. E quantas vezes você fez o contrário? Você vibrou por uma conquista, você procurou saber quais são os sonhos dele, você estimulou que ele fosse autônomo e que ele adquirisse novos hábitos de vida que tornassem a saúde dele melhor como um todo. E aí a gente precisa entender o quanto a gente está preparado para se tornar desnecessário na vida dessa pessoa. Porque pra gente a reabilitação é isso, é a gente ajudar essa pessoa a se tornar tão independente, tão autônoma, que quando ela alcançar os objetivos dela, ela não vai precisar mais da gente. E a partir daí ela vai ter escolha de ir embora ou ficar. Então aqui no Conexão a gente sempre teve como missão transformar vidas por meio do movimento. Só que a gente precisou, no caminho, na nossa trajetória, entender que essa transformação precisava acontecer primeiro na gente, antes da gente conseguir promover isso na vida das outras pessoas. E esse caminho nem sempre é fácil, e ele é constante, é uma busca infinita por transformação e por adaptação. Mas quando a gente está disposto a pensar fora da caixa e vamos dizer assim, a remar contra a maré, que é isso que a gente está convidando vocês aqui, eu posso garantir para vocês que os resultados, né, que a gente colhe disso tudo é o mais prazeroso. E como a Marília falou lá atrás, é o que dá brilho nos olhos. Então, quando alguém te procura com dor, o que você pensa? Se você me respondeu aí que é fazer uma avaliação, parabéns, você está no caminho certo. Porque independente do rótulo que essa pessoa carregue, é preciso entender a causa do problema dela, que com certeza vai ser diferente do problema da outra pessoa. E se a gente não entender essa causa, a gente corre o risco de continuar sempre tratando sintomas. Agora eu te pergunto, será que toda avaliação entrega esse resultado? Então, no próximo vídeo que a gente vai produzir aqui, nós vamos falar sobre avaliação tridimensional. Se vocês gostaram, né, do conteúdo, comenta, curte, compartilha e fiquem atentos, né, para o próximo vídeo aí que a gente vai fazer. Se vocês quiserem sugerir também outros temas, coloquem aí nos comentários. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.